Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa aula de número 20, tá? Nossa 30ª aula do nosso curso de Cálculo 1. Bem, nesta aula, pessoal, nós vamos falar já de primitiva de uma função. Ou seja, aqui, efetivamente, passamos a estudar, né, os tópicos referentes já à integração de uma função real, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender exatamente o que seria uma primitiva de uma função. Bem, pessoal, é simples, veja bem. Se você tem uma função f, tá? Uma função definida num intervalo i da reta, uma primitiva dessa função f, uma primitiva de f, é uma função f grande, veja bem, é uma função f grande, é uma outra função. Só que ela tem uma característica em particular. Qual é a característica dela? Que quando você deriva essa f grande, volta para a função f de x. Então, uma primitiva, pessoal, simplesmente é isso. É uma função que quando você deriva, dá f de x, certo? A gente já tem noção um pouco de como seria essa função, certo? Então, ó, uma primitiva de uma função, é uma outra função que quando você derivar ela, dá f de x, certo? Dá f de x. Perfeito. Olha, observe, por exemplo, que essa função aqui, ó, f grande de x igual a 1/3 de x ao cubo, é uma primitiva dessa função f de x pequena aqui. Por quê? Igual a x ao quadrado. Por quê? Ó? Qual é a característica para ser uma primitiva? Não é uma função que quando eu derivo dá fzinha? Perfeito. Então, vamos derivar essa função aqui, f grande. Então, quem é f' de x? Para qualquer x. A f grande linha de x, tá? Então, vai ser a derivada de 1/3 de x ao cubo, certo? Só que a gente já sabe como é que funciona a regra dessa derivação aqui, né? Primeiro, 1/3 é constância, eu posso tirar aí para fora e derivar simplesmente x ao cubo. A derivada de x ao cubo, eu desço o 3 multiplicando e subtraio 1 na potência. Então, vai ficar 3x, 13 menos 1, certo? Aí, ó, esse 3 vai cancelar com esse daqui, e aqui vai ficar 3 menos 1, que é 2. Então, vai ficar x ao quadrado, que é a f de x, certo? Então, veja bem o que a gente acabou de provar. Que a f grande linha de x é a f de x. Então, por isso que essa função aqui é uma primitiva da f de x igual a x ao quadrado. Porque quando eu derivo ela, volta para f de x, certo? É simples assim. Mas aí eu chamo a atenção para uma coisa interessante, pessoal. Observe. Para qualquer constante que eu pegue, uma constante k qualquer, por exemplo, 2, 3, 4, 5, não importa. A gente, por exemplo, se eu considerasse uma outra função g de x, que é essa função aqui, ó, que a f que eu chamei f grande, né, mais essa constante. Essa função aqui também, né, é uma primitiva para a função f de x igual a x ao quadrado. Concordo comigo? Concordo, né? Por quê? A derivada de g' de x seria a derivada disso daqui, que a gente já viu que dá x ao quadrado, mais a derivada da constante, só que a derivada da constante é zero, certo? A derivada da constante é zero. Então, quando eu coloco essa constante aqui, não vai influenciar em nada, porque a derivada da constante é zero. Então, meio que isso aqui dá zero e vai voltar só para o que está aqui. Então, pessoal, observe que, em verdade, nós não temos uma única primitiva, né, para uma determinada função. Em verdade, nós temos uma família de primitivas. Por quê? Esse k aqui não é um número qualquer, então esse k poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, meio, 3, não importa, raiz de 2, π, não importa, qualquer constante. Então, em verdade, mas quando eu vou mudando esse k, eu tenho outras funções, né? Outras funções. Então, em verdade, pessoal, a gente tem uma família de primitiva, tá? A gente tem uma família de primitiva. E aí a gente conclui de uma forma mais geral dessa forma, né? Se f grande é uma primitiva da função f pequena, então para qualquer constante k que você pega, a f grande de x mais essa constante k também é uma primitiva da função f, certo? E nesse caso, né, essa função aqui, y igual a f grande de x mais k, é o que a gente chama de família, tá? É o que a gente vai chamar de família de primitivas, tá? Família das primitivas da função f, tá? E para a gente representar essa família, pessoal, a gente vai acabar usando essa notação aqui, ó, que a gente vai ler integral de f de x dx, tá? De certa forma é essa. Então, quando eu falar assim para vocês, calcule a integral de f de x dx, o que você tem que calcular?
A família de primitivas da função f. E quem é essa função, essa família de primitivas? É uma primitiva f grande de x, ou seja, uma primitiva da função f mais uma constante, adicionada de uma constante. Essa integral aqui é que a gente determina de integral indefinida da função f, certo? Então, uma integral, em verdade, é você calcular, uma integral indefinida é você calcular uma primitiva, é você calcular a primitiva de uma função, ou seja, a família de primitivas de uma função, certo? De certa forma, você calcula a primitiva e depois você adiciona da constante k, perfeito? Então, estamos entendidos, né? Basicamente, o cálculo da integral é você calcular, de certa forma, uma primitiva para você obter a solução, perfeito? Então, por exemplo, vamos fazer alguns exemplos bem rápido aqui, ó. Imagine que a gente queira calcular a família de primitivas da função x ao cubo, né? Então, a integral de x ao cubo dx, né? Então, basta você notar o quê? Que quando você deriva 1/4, né? 1/4 de x à quarta, dá x ao cubo, né? Por quê? Ó, você ia passar aqui 1/4 sai para fora, certo? Aí o 4 vai descer multiplicando e você vai subtrair um 1 na potência, né? Que vai ficar 3. Aí esse aqui vai cancelar e vai ficar só x ao cubo. Então, essa função aqui é uma primitiva, né? Da função f de x igual a x ao cubo. E aí quem seria a integral, que é a família? Vai ser simplesmente essa primitiva mais a constante k. E essa constante k é qualquer constante real, tá? É qualquer constante real. Então, é simples assim. Perfeito. E se a nossa função fosse, por exemplo, o item B aqui, né? Que ele pede para a gente calcular, ó, a integral de x, né? Então, no fundo, o que tem aqui na frente é 1, né? Então, a nossa função f de x é uma constante igual a 1, né? Essa é a nossa função. Então, quem é que você deriva para dar uma constante igual a 1? O próprio x, né? Então, ó, se você deriva x, então a derivada de x é 1, né? Então, essa integral aqui, que é a integral de 1 dx, é exatamente igual a x mais k. Observe que eu estou lendo integral, no fundo, integral indefinida, né? Então, se fala integral, não fala integral de a até b, certo? Que aí a gente já vai ver que já tem um outro significado quando a gente calcula essa integral num certo intervalo, tá? Perfeito, pessoal. Então, já deu para entender mais ou menos como é que funciona. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar para vocês umas regrinhas logo básicas, né? Por exemplo, vocês poderiam se perguntar, professor, como você soube de primeira que 1/4 de x à quarta, a derivada dela ia dar isso aqui, né? Existem algumas regras, né, que a gente já pode pensar, né? Por exemplo, agora eu vou pegar no geral, ó. Calcule a integral de x elevado a alfa. Esse alfa é qualquer número real, desde que ele não seja menos 1. Então, ele é qualquer real fixo, desde que ele não seja menos 1, tá? Então, ó, se você tem uma x elevado a uma potência qualquer, não importa se ela é inteira, fracionária, irracional, tá? Desde que ela não seja um número, no caso, o número menos 1, então, qual seria a regra para a gente usar aqui para calcular essa integral? Bem, pessoal, observe. É o seguinte, a gente não sabe que quando a gente quer derivar uma potência, né? A gente quer derivar uma potência. A gente desce a potência, né? A gente desce a potência aqui multiplicando e subtrai 1, né? No quociente. Certo? Então, observe. Se eu quero que isso daqui dê simplesmente uma coisa que quando eu derivo dx elevado a alfa, né? Primeiro, aqui não poderia ficar alfa menos 1, teria que ficar 1. Então, o que eu teria que fazer, pessoal? Eu teria que pegar, por exemplo, um quociente dessa forma, né? X elevado a alfa mais 1. Porque quando eu fosse derivar, ia descer e ia subtrair 1 aqui, aí ficava só alfa. Só que quando isso aqui, eu multiplicar isso aqui, quando eu derivar isso daqui, o que vai acontecer? Não vai descer alfa mais 1 multiplicando e subtrair 1 aqui, então vai aparecer alfa mais 1 aqui na frente, certo? Multiplicando e subtrair 1 aqui. Mas esse alfa mais 1 não aparece aqui, então eu tenho que tirar ele. Então eu tenho que dividir, né? Quando eu sei que vai aparecer isso daqui, então eu vou ter que dividir isso daqui por alfa mais 1. Porque quando eu for derivar,
vai descer alfa mais 1 multiplicando, aí vai cancelar com esse alfa mais 1 e vai subtrair 1 aqui. Aí vai ficar só x elevado a alfa. Então, daí a gente já meio que já tem uma noção de qual seria a nossa primitiva. Ou seja, a nossa primitiva tem que ser 1 sobre alfa mais 1, x elevado a alfa mais 1. Tá? Por quê? Quando eu derivar isso daqui, 1 sobre alfa mais 1 é uma constante, sai para fora. Então, eu vou derivar simplesmente x elevado a alfa mais 1. E aí, aquela regra que eu falei. Alfa mais 1 desce multiplicando e vamos subtrair 1 na potência, certo? Aí esse alfa mais 1 vai cancelar com esse alfa mais 1, esse 1 vai cancelar com esse menos 1 e vai ficar simplesmente x elevado a alfa. Então, o que isso está dizendo? Que 1 sobre alfa mais 1 sobre x elevado a alfa mais 1 é uma primitiva para a função x elevado a alfa. Logo, quem seria essa integral? Né? Quem seria a família de primitivas da função x elevado a alfa? Vai ser x sobre alfa mais 1 sobre alfa mais 1, que é a primitiva, mais a constante k. E isso para alfa diferente de menos 1, tá? Razões óbvias, tá? Razões óbvias, ainda temos mais uma razão para isso. Porque, observe, se o alfa for exatamente igual a menos 1, você vai ter x elevado a menos 1, certo? O alfa é menos 1, que dá 1 sobre x, tá? E quem é que você deriva para dar 1 sobre x? É o log natural de x, né? Então, é outra coisa, certo? Então, por isso que o caso alfa diferente de... o caso alfa igual a menos 1 é outra coisa, tá? É outro procedimento. Então, pessoal, aqui a gente já tem uma noção geral, né? De qualquer função que a gente pegue do tipo potência, a regra geral da derivada vai ser essa daqui, ó, certo? Por exemplo, se você tem a função x ao cubo, então por isso que a gente sabe que a deriva primitiva dela é o quê? Quem é que está fazendo o papel de alfa? É o 3, né? Então como é que fica aqui? É simplesmente uma unidade a mais, né? É alfa mais 1 dividido por essa mesma coisa que tu colocou na potência. Então vai ficar simplesmente x elevado a quarta sobre 4 mais k, certo? Essa é a família de primitiva. Se fosse x elevado a 10, simplesmente soma 1 e divide pela potência. Então é x elevado a 11 sobre 11, mais a constante k. Se fosse x elevado a menos 2, pessoal, é essa mesma coisa. Eu vou somar 1, então vai ficar menos 2 mais 1, vai ficar menos 1, né? E aí divide pelo que... Mesma coisa. Mesma coisa que está multiplicando aqui, passa dividindo aqui. Então é menos 1. E aí a gente pode jogar esse menos aqui para frente, vai ficar menos 1 sobre x mais k, certo? Perfeito. E se fosse a raiz cúbica de x ao quadrado? Também não tem problema nenhum, porque eu posso escrever a raiz cúbica de x ao quadrado como 2/3. Lembre lá, pessoal, regrinha do sol sombra. Ó. O 2 está aqui na sombra, vai aqui para o sol, né? O 3 está na sol, vem aqui para a sombra debaixo da coberta, certo? Então, a integral da raiz cúbica de x ao quadrado é exatamente x elevado a 2/3. E aí a regra é a mesma. Soma 1 e divide por essa soma aqui. 2/3 mais 1. Aí é só fazer a conta, né? 2/3 mais 1 vai dar 5 sobre 3. E isso vai ficar dividido por 5/3 mais k. E aí aqui a gente pode conservar primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 3/5, vezes essa raiz. Aí eu posso voltar para a raiz se eu quiser. Ó. Tá no sol, vai para a sombra. Tá na sombra, vai para o sol. Raiz cúbica de x à quinta. Certo? Perfeito. E aí a gente conclui aqui esse exemplo. E um exemplo mais geral, por exemplo, que já pode ser dado por somas de várias parcelas, né? Então, observe, se você tem a integral de x à quinta mais 1 sobre x mais 1/3, mais 1 sobre x ao cubo mais 4, então, por exemplo, observe que 1 sobre x ao cubo eu posso escrever como se fosse x elevado a menos 3, tá? Se está em cima, joga para cima. Se está embaixo, joga para cima, troca o sinal. Se está embaixo, se está em cima, joga para baixo, troca o sinal, tá? Da potência. Perfeito? Ok. Então, pessoal, aí é simples, né? Quem é a integral de x à quinta? É x a... Até coloquei errado aqui. Aqui é x à quinta, né? Então vai ser x à sexta. Desculpa. X à sexta sobre 6, tá? Mas, aí quem é aqui? Aqui, ó, né? Menos 3. Então ia somar 1, né? Menos 3 mais 1, né? Ficaria x menos 3 mais 1. E ia dividir por menos 3 mais 1.
tá? E aqui vai dar menos 2 e aqui também. Então, vai ficar, ó, x elevado a menos 2 sobre menos 2. Mas, para voltar para o 4, quem é que eu derivo? 4x, né? A derivada de 4x dá 4, certo? Perfeito. Mais a constante k, essa é a nossa primitiva. Perfeito? Se você quisesse fazer o joguinho de sinal aqui, jogasse menos para cá, tá? Você faria aí. Agora vamos ao caso, pessoal, em que a gente quer calcular a integral de 1 sobre x dx, com x positivo. E aí, nesse caso, a gente já sabe, né? Por quê? Quem é que a gente deriva para dar 1 sobre x? É o log natural de x, né? Então, nesse caso aqui, o log natural, a integral de 1 sobre x dx é o log natural de x, nesse caso, tá? Mais a constante k. E aí a gente pede que o x seja positivo pela própria definição do log, tá? Perfeito. Então, e observe uma coisa, que esse caso aqui, né, é o caso em que, por exemplo, isso daqui é o x elevado a menos 1, né? Aquele alfa é igual a menos 1 lá, que a gente estava comentando antes. Perfeito? Um outro exemplo, pessoal, imagina que a gente tem um real fixo, esse real seja diferente de zero, e a gente queira calcular a integral do e elevado a alfa x dx, tá? Primeiro, pessoal, a gente sabe que a derivada, a gente está trabalhando com coisa desse tipo, né? E elevado a 3x. E aí, observe, se a gente deriva uma coisa desse tipo, é regra da função composta, né, no caso. Então, a derivada do e, que vai ser o próprio e elevado a 3x, vezes a derivada de 3x. A derivada de 3x vai dar 3. E a derivada da exponencial é ela mesma, então vai ficar e elevado a 3x. Então, a derivada disso daqui vai ser isso. E observe, eu quero derivar uma coisa, né? E eu quero que dê simplesmente o próprio e elevado a 3x. Então, esse 3 aqui não poderia estar aparecendo. Então, no fundo, eu teria que derivar isso sobre 3, porque aqui ia aparecer isso sobre 3. E aí eu ia cancelar esse daqui e ia voltar para o e elevado a alfa, certo? Ia voltar para o e elevado a 3x. Então, no fundo, o que você tem que pensar? Olha, a primitiva da função vai ser do tipo, né? 1 sobre alfa e elevado a alfa x. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, quando eu for derivar isso daqui, 1 sobre alfa é constante, sai para fora, e eu vou derivar simplesmente e elevado a alfa x. E aí, como é que fica? A derivada da exponencial, que é ela mesma, vezes a derivada de alfa x, né? Essa aqui é a derivada da função composta, tá? E aí, a derivada de alfa x dá alfa, né? De onde esse alfa vai cancelar com esse, isso aqui vai ficar simplesmente e elevado a alfa x, que é o que a gente queria aqui, certo? Então, a primitiva é coisa desse tipo. Então, sempre que você tiver a integral de alfa x dx, então a primitiva vai ser do tipo 1 sobre alfa e elevado a alfa x mais a família de primitiva mais a constante k, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo A, o alfa é 1, né? E não aparece aqui, é 1. Então, no fundo, vai ficar simplesmente o e elevado a x mais k, que é natural, né? Quem é que você deriva para dar o e elevado a x? O próprio e elevado a x, né? Porque a derivada da exponencial é ela mesma. Então, a integral da exponencial é ela mesma, porque integral não é uma função quando você deriva, volta para a função, né? Então, quando deriva a exponencial, dá ela mesma, certo? Perfeito. E nesse caso aqui, ó, já é um caso mais geral. Aí, nesse caso aqui, o nosso alfa é 2. Então, ó, né, 1 sobre alfa, olha aqui o alfa, 2, e elevado a 2x. E elevado a alfa x mais k. Então, essa é uma primitiva da nossa função. Então, com essas regrinhas, pessoal, a gente já vai meio que fazendo assim direto as coisas, tá? A gente já vai aplicando os resultados e isso já vai nos dando assim algumas respostas de forma bem direta. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Eu só queria falar mesmo de primitiva com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. E até o nosso próximo encontro.